Olha, gente, o aumento do aparecimento de onças pintadas aí, né, na área urbana dos municípios pantaneiros reacende o debate sobre como promover estratégias e também uma segurança entre os seres humanos e os grandes predadores da nossa fauna. Esse tema ganhou força com a realização do workshop internacional Conflitos de Grandes Felinos, que reúne em Campo Grande especialistas de todo o país e também do exterior, para discutir riscos, causas e soluções. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e entender esses desafios, estou recebendo agora no estúdio aqui da Massa FM o biólogo e diretor de comunicação do SOS Pantanal, Gustavo Figueroa, e também Ângelo Gabello, presidente do Instituto Homem Pantaneiro. Ângelo, muito bom dia, obrigado pela sua presença e bem-vindo aqui ao microfone aberto na Massa FM. Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhando um tema que é de interesse do estado de Mato Grosso do Sul, especialmente do Pantanal. Gustavo Figueroa também, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Obrigado a você, obrigado pelo convite. Sempre importante abrir esse espaço para a gente falar de coisas importantes. Sem sombra de dúvidas. Bom, nós vamos trazer aqui então a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo, Gustavo. Quais os principais fatores que explicam o aumento de avistamentos e ataques de onças no Brasil em 2025, né? Porque ao que parece, realmente nós tivemos um número mais elevado de ocorrências envolvendo felinos. Bom, acho que primeiro é importante dizer que a gente não tem, na verdade, esse dado de se aumentou ou não. Acho que a minha leitura disso é que aumentou a percepção das pessoas, principalmente depois daquele infeliz incidente fatal com o Sr. Jorge, na região de Aquidauana, porque os conflitos eles sempre existiram, né? As pessoas que moram na beira do rio, que moram mais próximos ali do habitat da onça pintada, elas sempre conviveram com esse problema, e a maioria desses problemas são relacionados a ataques a animais de criação, seja o gado para o produtor rural, seja os cachorros, gatos, galinhas, de ribeirinhos, de pessoas de comunidades tradicionais. Então isso sempre ocorreu. O que aconteceu é que depois desse ataque teve uma atenção muito maior e agora as pessoas estão prestando mais atenção para esses conflitos que já são antigos, não são coisa nova. Uhum. E Bruno, eu adicionaria ao comentário do Gustavo, primeiro, todo mundo hoje é um gerador de informação, né? Sim. Pretende ser um fotógrafo ou alguma coisa assim, a tecnologia trouxe essa ferramenta nas mãos de todo mundo. E particularmente a base do Instituto Homem Pantaneiro em Corumbá, onde efetivamente essa ocorrência acontece especialmente no período de cheia, né? Então a cidade Espera e Pantanal, elas acabam tendo esse contato mais próximo com espécies silvestres, né? Aves de uma forma geral, e no caso de Corumbá, muitas residências são na beira do Rio Paraguai. E nesse período, a área inundada, os animais silvestres, de uma forma geral, dispersam, procuram lugares mais altos, e a onça atravessa o rio, principalmente atraída pelo cachorro. Então, esses basicamente são os fatos que acontecem hoje com alguma frequência nesse período de cheia. Ô Ângelo, pegando o gancho do que você acabou de falar, existem protocolos aí eficazes para lidar, né, em situações de risco envolvendo grandes felinos? E aí, quando a gente fala desses protocolos, até a nível nacional mesmo, né? Existe hoje uma forma para você lidar com esse tipo de situação, de pessoas que moram nessas regiões próximas, onde, né, a onça pode, em épocas determinadas do ano, se aproximar e colocar em risco ali a vida das pessoas? Então, esse é o desafio e a proposta do workshop, né? E nesse sentido eu acho que até é importante destacar, né? A onça sempre fez parte do cotidiano, principalmente do pantaneiro e assim por diante. E ter a onça pelo seu valor biológico e cada vez mais também agora um valor econômico, né? O crédito de biodiversidade é um fato. A proposta desse workshop é justamente trazer essas informações de maneira que as pessoas possam, a despeito do hábito de sempre ter uma relação de respeito, mas trazer isso de uma maneira mais organizada. Exatamente. Acho que o workshop tem essa função de levantar, de buscar trazer um protocolo que seja nacional, protocolo que respeite os territórios, né,
as individualidades de cada território, mas que tem um protocolo nacional. Principalmente para a gente evitar que isso aconteça, que esses protocolos envolvam educação ambiental com essas comunidades, com essas pessoas que estão, né, em contato direto, mas também para quando acontecer, se acontecer algum incidente, nós termos um protocolo muito rápido de resposta, saber exatamente quem é responsável pelo quê e como a gente monta essa operação de resposta. E aproveitando também, Gustavo, que você disse, como que as comunidades, né, comunidades locais, indígenas e rurais, elas podem contribuir na solução e encontrar esse protocolo de forma a contribuir e chegar a isso e falar, olha, a partir de agora nós temos um começo, meio e fim, caso aconteça um incidente aí envolvendo felinos. Eles são parte crucial da solução porque eles estão no território. São eles que convivem diariamente com esses predadores e eles que têm que conviver com as consequências de ter um predador. Tanto as consequências boas quanto as consequências danosas para os seus animais. Então, acho que é importante, né? Por isso que esse evento nós fizemos questão de fazer dentro da FamaSul, junto com os produtores rurais que estão ali na ponta. Trouxemos a comunidade, trouxemos a academia, porque é um processo de construção, não existe nada pronto e para construir a gente tem que construir com as pessoas que estão ali na ponta, elas que vão colocar isso em prática, né? E Bruno, eu faria um comentário adicional importante. Hoje você já tem uma economia que movimenta mais de 10 milhões de dólares na região do Porto Jofre, na divisa aqui do Mato Grosso do Sul, Pantanal. São turistas que vêm especialmente da Europa para o avistamento de onça. Então, ali na região divisa nossa do Mato Grosso, construíram ali uma estrutura de barcos e fazem essa observação diária e é algo pago em dólar. Então, Corumbá, a gente começa a ter esse primeiro movimento, inclusive uma das moradoras ribeirinhas que veio ontem já faz isso num barco simples e é algo que a gente precisa justamente, através desses protocolos, criar critérios não efetivamente que nos leve a eliminar um ativo tão importante como a onça, que é topo de cadeia. Eu acho que esse é um aspecto importante, mas também transformar isso numa oportunidade econômica, como é o que já acontece hoje no Pantanal Mato Grosso. E é uma polêmica muito grande, né? E eu trago essa provocação porque a gente sabe que muitas pessoas que às vezes não conhecem, não convivem, falam assim, olha, mas o homem está invadindo, né, o habitat desse felino, a culpa é do homem. Outros falam, não, a culpa é do felino que tá ali muito próximo também, enfim. E a grande pergunta que a gente faz existe algum culpado nessa história? Ou, de fato, a gente precisa conciliar aí essa segurança, né, do homem, né, e também a segurança e a preservação desse animal? Bem, a ocupação humana, de uma forma geral, no planeta, ela foi desastrosa, né? Ela veio passando e destruindo. O Pantanal é uma exceção, inclusive um case de sucesso na relação homem-natureza. E nesse sentido, o município de Corumbá, que eu acho que é bem exemplar, são 65 mil quilômetros quadrados. É uma Holanda e meia, onde moram 100 mil pessoas e na Holanda 17 milhões. Então, a ocupação ela se deu assim, numa densidade muito baixa, o que acaba permitindo áreas conservadas. Nós temos aí 85% do Pantanal ainda conservado, mas certamente esses conflitos peri-Pantanal aí, eles acabam acontecendo e em algum momento esse conflito ocorre, né? Eu acho que basicamente os pontos principais, né? Exato, complementando o que o Rabelo disse, não existe culpado, né? É o que a gente sempre tenta trazer. É uma questão de coexistência. Tanto o ser humano quanto os animais silvestres estão ali e eles podem coexistir de forma harmoniosa, da forma mais harmoniosa possível. Então, acho que a gente tirar esse estigma de que o homem que invadiu, ou então que a onça que está invadindo o território, a gente sai de uma plataforma de ataque mútuo e a gente vai para uma plataforma mais elevada de coexistência e buscas de soluções compartilhadas. Então, é possível, sim, existem vários exemplos de propriedades que têm criação de gado, que têm um sistema para evitar o ataque de onças, em que inclusive trabalham com turismo de observação de onça. Eles conseguem unir vários desses pontos, o ecoturismo, a produção rural, né, sem desestabilizar a natureza. E acho que esse é um grande ativo do Pantanal. O pantaneiro aprendeu a lidar com a natureza, a coexistir com a natureza há muitos séculos, né? E a gente precisa trazer isso de volta para o sentido de que nós coexistimos, nós não sobrepomos um ao outro.
Certo. Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é um tema bastante polêmico, né? Porque você está lidando, pelos dois lados você tem vida. A vida animal e a vida humana, né? E que o homem também não deixa de ser um animal na sua espécie como um todo, de criação, né? De geração e de evolução. Mas é importante ter esse workshop, esse debate, essa conscientização, não só para os pantaneiros ali que estão, mas também para os turistas que lá vão, né, que possam entender e compreender. E eu acho que essa mensagem, disseminar de uma forma muito tranquila, entender que algumas fatalidades, elas infelizmente acontecem, como foi o caso recente aí do Jorginho, né, algumas fatalidades dessa. Ora, você está num ambiente onde um animal desse vive, convive, certamente você acaba se tornando um predador, né? Enfim, temos que ter esse cuidado e esses protocolos de segurança, sem sombra de dúvidas. Eu quero agradecer aqui Gustavo Figueroa pela sua participação, muitíssimo obrigado. Os microfones sempre abertos aí para a gente voltar a debater depois da realização também, né, desse workshop, que a gente possa, que vocês possam voltar aqui para a gente entender o que foi discutido, o que foi debatido, né, e quais as boas novas surgem depois deste encontro, viu? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bacana dividir esse palco com o Coronel Rabelo, que está coorganizando esse evento junto conosco. E queria deixar o convite. Hoje ainda tem o dia inteiro de programação. Quem estiver por Campo Grande, é só aparecer lá na FamaSul, na sede da FamaSul. E quem não tiver condição de participar presencialmente, o evento todo está sendo transmitido online pelo YouTube do SOS Pantanal. Certo, tá feito o convite então para todo o Mato Grosso do Sul. Ângelo Rabelo, obrigado pela sua presença mais uma vez, e também já estendo o convite aí para que a gente possa debater esse assunto e trazer aí os assuntos e os principais temas e estratégias depois desse encontro. Bruno, obrigado aos ouvintes também. E é importante, nós estamos vivendo aí, você tem acompanhado como homem de notícias, né, mudanças climáticas, e ter uma biodiversidade equilibrada, aí a onça-pintada é a principal evidência desse equilíbrio. Significa que nós temos aí uma condição diferenciada de outros lugares no país. Então, precisamos ter orgulho e respeitar regras e limites. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece.